Boa noite, queridos, queridas. Boa noite, gente. Muito bom ter vocês aqui de novo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Guilherme, Marcelo, José Gabriel, Diogo, Gustavo. Boa noite, gente. Uma alegria ter vocês aqui de novo. Já tá virando tradição mesmo para mim, assim. Muito bom para mim ter essa oportunidade. Pois é quase uma família já, né, Matheus? Já estamos ficando íntimos aqui já, né? Tenho esse pessoal que está aí fielmente, né, todas as quintas aqui comigo, e de verdade, uma alegria enorme para mim ter esses momentos aqui com vocês. Tem sido muito bom, tem feito muito sentido para mim, tem sido uma forma muito bacana de passar por esse período, de poder ter esse contato, de poder levar algo, né, levar uma visão diferente acerca da matemática, né, que é tão, né, tão às vezes mal compreendida, né, e, enfim, muito bom. Tem sido muito bom mesmo para mim. Agradeço demais vocês pela presença aqui frequente de vocês aqui comigo. Obrigadão mesmo, assim. Muito bom ter vocês aqui. Tem feito muito sentido para mim estar aqui e espero que para vocês também esteja fazendo sentido estar aqui, esteja de alguma forma contribuindo, né? Esteja sendo algo que esteja agregando, né, nesse momento, né, que todos estamos passando, né, um momento que não é fácil e vai ficando, né, cada vez mais, né, a gente vai ficando mais cansado, né, enfim, espero que esteja sendo útil para vocês. Para mim, eu garanto a vocês que está sendo muito bom, tem me feito muito bem, esses encontros aqui. Bom, a gente tinha combinado, né? A gente tinha conversado no finzinho da nossa última live, e eu tenho sempre questionado vocês aqui no finzinho da live de que assuntos vocês teriam interesse de ouvir, né? Curiosidade, gostariam de conhecer um pouco melhor, né? Às vezes assuntos que já estudaram, já viram lá no ensino médio, alguns se depararam nos seus cursos superiores, né? Mas que gostariam de ver um pouco melhor, gostariam de ter uma visão diferente, talvez ver de uma outra perspectiva, né? E, na nossa última live, nós concordamos, né? Vocês apresentaram essa proposta e concordamos de que falaríamos hoje sobre o chamado número de Euler, né? É esse número cuja aproximação com uma porção aí de casas decimais eu coloquei aqui em cima. Aliás, aproveito para perguntar para vocês, vocês estão conseguindo enxergar bem essa minha luzinha aqui? Tá bem visível? Tá dando para ver, né? Legal. Então, a demanda que vocês apresentaram foi, podíamos falar um pouco sobre esse númerozinho aqui, né? Aqueles que colocaram essa proposta, era desse número aqui que estavam falando, né? Não entendi errado, não, né? Vocês estavam, quando... Beleza, o Luiz está dizendo aqui que sim, né? É o chamado número de... Certíssimo, diz o Jonathan. Maravilha. É o chamado número de Euler, né? É a constante E, né? A letra E, né, a quinta letra do nosso alfabeto latino, o uso que nós fazemos dessa constante na matemática, ele é extremamente restrito. Ou seja, a gente não costuma na matemática usar a letra E para representar muitas coisas. Na verdade, via de regra, nós usamos a letra E na matemática, e a gente já percebeu, né, assim, aliás, a gente vem se deparando com isso já desde ali o nosso, meados ali do nosso ensino fundamental, que a matemática, ela se apropria das letras como uma forma de representar seus objetos, né,
e principalmente o número, né? Nós utilizamos as letras para representar números, né? Ora, esses números são olhados enquanto variável, ora, esses números são incógnitas, eles também podem ser constantes conhecidas, mas que eu não quero especificar, né? Então, a gente usa letras assim. Mas o uso que a gente faz da letra E, ele é diferente, né? A letra E, ela não é utilizada, por exemplo, para representar uma incógnita. A gente não usa a letra E para representar uma incógnita. A gente também não usa a letra E para representar a variável, né? E nem constante conhecida dessas que eu não quero particularizar. Na verdade, o uso que nós fazemos da letra E, ele é bastante particular mesmo, né? A letra E, ela é utilizada na matemática quase que exclusivamente para representar um número específico, né? Número esse que nós, né, ao longo do processo histórico de apropriação desse número, à medida que foi começando a ficar claro que esse número, ele se destacava dos demais por uma série de razões. É um símbolo, Mateus, exatamente. É um símbolo. E por que que é legal usar um símbolo para esse número? Primeiro, porque trata-se de um número irracional. Ou seja, o que eu tenho aqui, por exemplo, nada mais é do que uma aproximação desse número, né? Nós não conseguimos escrever esse número, né, que ficou aí conhecido, ficou, né, consagrado como o número de Euler. A gente não consegue representar esse número na sua plenitude, na sua completude, porque para isso a gente precisaria escrever infinitas casas decimais, e a gente não consegue escrever infinitas casas decimais, né? A gente tem condições, ainda mais com os recursos tecnológicos, computacionais que desenvolvemos, né, de representar os números irracionais com centenas, milhares de casas decimais, mas nunca todas, né? Todas não dá. Então, essa é uma razão, né? Poxa, representar um número irracional por ele mesmo, né? É diferente de, por exemplo, a gente não precisa de uma letra para representar o 2, vocês concordam? Não precisa de uma letra para representar o 2, porque o 2 já tem o seu símbolo, né? Então, assim, porque é fácil representar. Agora, números que são irracionais, aí em geral, a gente busca uma simbologia para eles, busca uma forma de representar, né? Tem uma outra constante que a gente faz a mesma coisa, né? Uma outra constante também igualmente importante na matemática. Obrigado, Jonathan. A constante π, né? É a mesma coisa, né? Π também trata-se de um número irracional. Então, a gente utiliza-se de uma representação simbólica, em geral uma letra, né? No caso desse número, dessa constante, é uma letra do alfabeto latino. No caso dessa outra constante, que é dada pelo quociente do diâmetro, desculpa, do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, né? Nós atribuímos a esse número a letra grega π, né? Aliás, vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a gente atribui, né, símbolos, né, letras em geral, para representar esses números quando eles são importantes, quando eles têm uma importância dentro da matemática, né? E são irracionais, e, portanto, a representação deles decimal, isso aqui é a representação decimal, ou uma aproximação, né, da representação decimal. Como no caso dos números irracionais, essa representação decimal ela é muito complicada. Se o número ganha uma relevância, então a gente atribui símbolos para representá-los, né? Ok, mas a pergunta, então, que fazemos é, tá, por que esse número irracional aí, né, esse número que está aí entre 2,7 e 2,8, né, um número aí, né, perto disso, por que esse número é tão importante, afinal de contas, né? A gente, por exemplo, não discute a importância do número π, né, que mencionamos aqui. Ora, não se discute, o π, ele simplesmente descreve, ele é aquela constante que descreve o quociente do comprimento pelo diâmetro de qualquer círculo que nós consideremos, né? Não importa o raio, esse quociente é sempre a mesma coisa, é constante.
Ora, então, claro, esse número é muito importante, né? Esse 3,141592,6 aí, né, esse número irracional aí, ele é extremamente importante. Então, vale a pena dar um nome específico para ele e considerá-lo como uma constante importante dentro da matemática. A pergunta é por que o E é importante, né? Como ele aparece na matemática, como ele aparece como resposta a necessidades do cotidiano humano que fazem com que, de repente, nós olhemos para esse número com outros olhos, olhemos para ele como um número, uma constante matemática que vale a pena olharmos com mais cuidado. Ele realmente é um número que se destaca dos demais. A pergunta é, por quê? Né? Então, na verdade, o que eu quero trazer um pouco aqui com vocês, né? Quero conversar um pouco aqui com vocês sobre, é justamente olharmos, né? Lançarmos um olhar histórico para essa questão e entendermos alguns aspectos, algumas questões, alguns problemas que, à medida que fomos buscando soluções para esses problemas, esse número aparecia de maneira assim natural, né? De maneira totalmente espontânea, quer dizer, não precisou se buscar por esse número, quer dizer, ele simplesmente brotava de maneira natural à medida que as ideias iam se desenvolvendo. Então a gente vai tentar entender um pouquinho melhor isso. E assim, nesses encontros nossos, nessas lives aqui, eu tenho tentado, né, na medida do possível, sempre utilizar de de um princípio, um pressuposto que eu carrego, que para mim faz muito sentido, que é o seguinte: se nós queremos entender bem um conceito matemático, né, se queremos nos apropriar de um conceito matemático, um caminho que é muito interessante, talvez o mais interessante, é olharmos para o fluxo histórico de desenvolvimento daquela ideia, daquele conceito. E por quê? Ora, porque o desenvolvimento histórico de uma ideia, de um conceito, seja matemático, seja de outra área do conhecimento, ele sempre tem a tendência de partir daquilo que é mais rudimentar, daquilo que é mais intuitivo, daquilo que é mais próximo da realidade humana e caminhar no sentido de se abstrair enquanto ideia, no sentido de se formalizar enquanto conceito. E nesse processo de formalização, ele vai assumindo formas, assumindo faces que vão se tornando cada vez menos intuitivas, cada vez menos concretas e cada vez mais distantes da realidade. E, e quando eu olho para esses conceitos só para esse produto final, só para esse resultado final de todo esse processo, eu olho para aquilo e aquilo simplesmente não faz sentido algum, né? Porque é um negócio que já ficou tão longe da intuição, tão longe da realidade, né? Tão formal, tão rigoroso, que perde qualquer elemento que pudesse apelar para esses elementos mais intuitivos, mais rudimentares, e assim o processo de aprendizado ele fica muito dificultado, se não quase que completamente comprometido, né? Vocês todos aqui, eu também, todos nós passamos por isso, quando estudamos, quando nos deparamos com a matemática do ensino fundamental e médio. É assim que a gente recebe a matemática. A gente recebe a matemática, via de regra, claro que há exceções, né? Mas via de regra, nós recebemos a matemática dessa forma, né? Ela vem para a gente só aquele produto final, né? Quando a gente falou lá de equação do segundo grau, né? Fórmula de Bhaskara, como é que a gente recebeu aquilo? É só o produto final, né? A gente não vê o que está para trás. Então, quando a gente lança esse olhar histórico, a gente tem a oportunidade de expor a nossa mente, o nosso imaginário, a esse processo, ainda que assim, em miniatura, né? Porque a gente, na verdade, faz recortes, né? A gente apela para aquilo que temos, né? Muito desse processo histórico se perde. Na verdade, a maior parte dele se perde. Mas aquilo que chegou até nós, aquilo que nós temos à disposição, ainda é muito valioso. Ainda, eu acredito, né? Que pode auxiliar muito nesse processo de se apropriar desses conhecimentos, nesse processo de aprendizado mesmo, aprendizado mais significativo. É por isso que
gosto de trazer essa pegada, vocês podem perceber, assim, talvez todos os encontros aqui, não deve ter tido um que eu não trouxe algo de história da matemática, não trouxe algo de, de, de história desse desenvolvimento, porque é lá que os segredos se revelam, né? Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Não sei se isso fica assim nítido, isso que eu estou dizendo para vocês. Legal, faz sentido. Isso para mim faz todo sentido. E uma outra coisa que também eu acredito que agrega em significado quando a gente olha para a história, é que quando a gente olha para a história, a gente humaniza esses conceitos, principalmente na matemática, isso é relevante. Porque os conceitos matemáticos por si, eles são frios, eles são impessoais, é muito exato, né? É essa palavra que a gente usa, é muito exato, né? Quando a gente olha para a história, a gente vai para além daquilo, daquela fórmula, daquele número, daquele conceito, né, daquele objeto matemático, e a gente começa a olhar para as faces por trás. Poxa, teve um rosto por trás disso, sabe? Teve uma pessoa, né? Ou teve pessoas, né, por trás dessa história. Quando a gente olha para as pessoas, para o elemento humano nesse processo, a gente caminha para essa humanização da matemática, para entender que, pô, matemática não é um negócio que surgiu do nada aqui, não foi despejado na nossa cabeça por um grupo de alienígenas e, ó, despejaram para agora vocês aprendem esse negócio. Não, isso é fruto do pensamento humano, né? Isso é produto do pensamento humano. Exatamente, Gustavo, na verdade, nasceu como um braço da filosofia, né? E, portanto, é humano, né? É feito por gente, né? E feito por gente que estava tentando resolver problemas de gente, né? Problemas da sociedade, problemas que se propunham, que se colocavam, que estavam relacionados ao cotidiano da vida das pessoas, né? Então, essa é uma segunda razão pela qual eu acredito que faz muito sentido lançarmos esse olhar para a história, para entendermos um pouco melhor esses elementos, entendermos os significados dele. E, bom, se a gente quiser olhar para a história, né, para quando começou, né, esse, esses, esses problemas, essas situações do cotidiano humano e que, no fim das contas, levaram ao surgimento ou à descoberta desse número, da importância desse número, a gente vai ter que voltar a pelo menos uns quase 4.000 anos atrás. Você fala, ok, mas então esse número aqui surgiu há mais de 4.000 anos? Não. Né? Mas as ideias que levaram a essa consciência de que havia algo de especial nesse número surgiram por volta disso. Mais precisamente, por volta do ano 1700 antes de Cristo. Ou seja, faz um bocadão de tempo. Né? E por que a gente consegue precisar esse período? Porque existem evidências arqueológicas. Né? Em particular, foi descoberto, né, pelos arqueólogos um tablete de argila, né, ali na Mesopotâmia, né, que é aquela região onde se estabeleceu o Império Babilônico, né, que foi um povo, uma civilização que desenvolveu muito, né, em termos de ideias matemáticas, né, e é uma região que hoje ficaria ali mais ou menos onde está o Iraque, né, e, e assim, descobriu-se, né, um tablete de argila que tinha um problema e junto com o problema, a solução para o problema, a resposta para o problema. E o problema era algo mais ou menos assim, é, se uma quantia em dinheiro, é, se uma quantia em dinheiro é investida e a juros de 20% ao ano, né, algo assim, quanto tempo essa quantia em dinheiro vai demorar para dobrar o seu valor? E,
E esse é o problema que consta nesse tablete. Aliás, esse tablete, ele hoje está no Museu do Louvre, na França, e o problema era esse. E eles, inclusive nesse tablete constava a solução para esse problema, que, aliás, a solução que eles apresentaram é muito próxima da solução mesmo do problema. Então, eles tinham realmente um método bastante avançado de, de lidar com essas ideias, né? E, aliás, essa representação deles era, essa representação, né, esse número que eles expressaram, era em base 60, né? Os babilônios, eles utilizavam a base 60 para representar. Nós, por exemplo, utilizamos a base 10, né? Nosso sistema, ele é decimal. Os babilônios utilizavam a base 60, né? Graças a isso é que nós, por exemplo, medimos em grau, dividindo a circunferência em 360 pedaços, né? Que é um múltiplo de 60. É por isso que o nosso sistema de medição de horas, de minutos, né? Segue essa lógica, essa base sexagesimal, né? Essa base 60. É herança da cultura desse povo lá da Mesopotâmia, né? E, enfim, eles tinham esse problema lá. E eles falaram, pô, mas esse problema, primeiro assim, né? Perceba como essas questões relacionadas a finanças, né? A riqueza, é um negócio que já desde muito tempo, desde lá a antiguidade, o homem já se preocupa, né? E por uma razão muito simples, né? Nós precisamos, né, do sustento e precisamos, e também, assim, é da natureza humana essa coisa da ganância, da ambição, né, de querer mais, de querer acumular. Então era natural que problemas como esse surgissem, né? E, tá, se eu fizesse essa pergunta aqui para vocês, bom, você tem um investimento, você investiu um capital inicial lá, suponha aqui R$ 100, né? Na verdade, o valor investido em si, ele não importa. Mas você tem lá R$ 100 investido e a pergunta é, se esse investimento rende 20% ao ano, né? E aqui a gente está assumindo que ele renderá apenas uma vez no ano, né? Isso faz diferença. Quanto tempo levaria para que o valor desse rendimento, né, se fosse R$ 100, quanto tempo levaria para eles dobrar? Para esses R$ 100 se tornarem R$ 200? Saberiam responder essa pergunta? Quando vocês pensam aí, me dizem, vou ler aqui a pergunta do Gustavo. Eu sempre tive uma dúvida sobre isso. Haveria alguma influência se alteramos nosso referencial de sexagesimal para decimal? Por exemplo, alterar os graus de 360 para 1000 graus. Haveria algum problema? Problema nenhum. A medição em graus, ela assim, por que 360 e não 1000? Ué, poderia ser 1000? Com certeza, né? E por que não é? Por razões puramente históricas. Não existe nada de lógico na escolha do 360, né? Assim como foi escolhido o 360, poderia ter sido escolhido o 400. Aliás, alguém fez isso, né? Um negócio totalmente inútil, mas alguém criou uma unidade de medida de ângulo chamada grado, né? Não sei se já ouviram falar desse grado. O que é o grado? É dividir a circunferência em 400 partes iguais, né? Mas para que serve isso? Para absolutamente nada, né? Não sei, o cara deu na cabeça dele, vou inventar um negócio e a galera foi na onda, né? Só pode. Não serve para nada, né? É, de fato, o Jonathan está dizendo aqui que fica entre 3 e 4 anos. Perfeito, perfeito, Jonathan. É exatamente isso mesmo. É, a resposta e problema seria algo assim, próximo de 3 anos e 9 meses, mais ou menos. 3 anos, 9 meses e alguns dias. Isso seria a resposta. Né? Mas está perfeita a sua resposta. Até se você quiser escrever aí, ou até falar mesmo, se você se sentir à vontade, como é que você pensou aí para resolver o problema. É, mas, então, só complementando aqui a pergunta do Gustavo,
não haveria problema nenhum, né? Existe apenas uma medida de ângulos que essa sim, ela é melhor, mais apropriada do ponto de vista lógico, que é a medida em radianos. A medida radianos é a melhor medida de ângulo que podemos imaginar, né? Agora, medir em graus, ou medir em grado, ou inventar a nossa medida, vamos inventar a nossa aqui, vou seguir o conselho do Gustavo, vamos inventar a nossa medida de ângulo, e na nossa medida de ângulo a gente vai dividir em 1000 partes, né? E a gente escolhe um nome legal, né? Não consigo pensar em nenhum aqui agora, mas pronto, a gente inventou uma medida que tem tanto valor quanto a medida em grau, né? Assim, do ponto de vista lógico, não tem diferença nenhuma. Tá bom? Não sei se respondi sua pergunta, Gustavo. Me fala aí se, se, se respondi ou se permanece a sua dúvida, tá? Mas tá, como é que a gente resolve esse problema, né? A ideia desse problema é algo assim, né? Se a gente investiu ali um capital inicial, né? Suponha que tenha sido, o capital inicial tenha sido de R$ 100, né? Investimos 100. Passados um ano, se rendeu 20% ao ano, quanto, quanto terá, quanto teremos de capital, né? Rendeu 20% no ano, ao final de um ano teremos quanto de capital? Digam aí para mim. Agora que eu vi aqui, o Gustavo colocando 1000 baróstiques. Tá bom, né? Pô, pronto, né? Tá definida aí uma nova unidade de ângulo, né? Vamos ver se a gente patenteia esse negócio aí. Se alguém quiser comprar, a gente já ganha uma grana, né? O Jonathan colocou aqui, ó. Peguei o 100, multipliquei por 1,2, né? Isso 3 vezes e deu 172,8, ou seja, não dobrou ainda. Aí fez um pouquinho a mais. Perfeito, perfeito. Exatamente essa ideia, né? Por que que o Jonathan multiplicou por 1,2, né? E multiplicou por 1,2 porque depois de um ano, né? Depois de um ano, o que acontece é que se rendeu 20% no ano, né? 20% de 100 é 20, né? Então, esse 20 será agregado ao capital inicial, que era 100, portanto, a gente vai ter 120, né? Esse 1,2 é como se fosse 1, né, que corresponde ao que já tinha antes, é uma vezes esse 100 que já tinha, mais o que rendeu. O que rendeu é 0,2 vezes o capital inicial, né? 0,2 é igual a 20%, né? Então, esse 1 que já tinha, 1 vezes 100 que já tinha, mais 0,2 vezes 100, vai dar esse 1,2 que o Jonathan colocou aí, né? O Gustavo está dizendo que fez por log, né? Então, é exatamente isso, né? Então, depois de um ano, o que vai acontecer, né? Vamos chamar assim de C1, né? O que a gente vai ter, então, vai ser algo assim, ó. Vai ser o que tinha inicialmente, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, né? Que é 20%, ou 0,2, né? E isso vai dar o valor que rendeu após um ano, né? Que dá 120, né? Se passarem 2 anos, o que vai mudar aqui, né? Quer dizer, como é que a gente calcula? Porque daí, o que acontece quando passa 2 anos? Depois de um ano, o novo capital inicial é esse. O que vai acontecer é que a gente vai ter que multiplicar de novo por essa expressão, né? Então, se fosse depois de 2 anos, apareceria um quadrado ali, né? De um modo geral, a gente, olhando dessa forma, a gente deduz, né, de maneira bem, assim, bem lógica, a expressão que descreve o valor de um capital, né? Vou chamar esse capital de C, num instante de tempo T, né? Ou após passado T anos, vamos pensar em anos aqui, né?
E essa expressão é algo assim, ó. É o capital inicial multiplicado por um mais a taxa de juros, vou chamar de R, essa taxa de juros, né? Pode ser, no caso aqui seria 0,2, né? 20%, elevado a T. Elevado a T. Né? Vocês já viram essa expressãozinha aqui? O capital passados T anos é igual ao capital inicial vezes um mais a taxa de juros, tudo isso elevado à quantidade de tempo. Né? Essa é a expressão. Só que acontece, né, e é muito comum, aliás, porque aqui a gente está olhando para fórmula de investimento, imaginando aqui tem anos, né? Então, estou pensando aqui esse tempo, a unidade de tempo como sendo anos, tá bom? Essa fórmula descreve um investimento que paga anualmente, né? Investimentos que vão ali fazer a composição de juros anualmente. Mas nem é tão comum, na verdade, né? Investimentos que pagam anualmente. A gente tem, por exemplo, investimentos que pagam semestralmente, né? Então, quando um investimento paga semestralmente, na verdade, isso daqui é diferente. A taxa de juros, ela passa a ser diferente. Se a taxa anual é R, a taxa semestral vai ser R sobre 2. Vocês concordam? Né? E, e no lugar do T ali, se são T anos, serão, portanto, 2T semestres. Então, se, por exemplo, esse juro, essa composição de juros é feita semestralmente, essa fórmula, ao invés de ficar assim, ela ficaria assim, ó, C0, 1 mais R dividido por 2, porque é a taxa semestral, né? Você pega a taxa anual e divide por 2, para obter a taxa semestral, e multiplica desculpa, multiplica não, né? E eleva a 2T, porque se T está em anos, e eu agora estou olhando para semestres, né? Se são T anos, então são 2T semestres. Faz sentido isso para vocês? A Bia está falando juros compostos, não é? Exatamente, aqui a gente está falando de juros compostos, né? Que é assim, um modelo mais comum, né? Utilizado para, por exemplo, aqui eu estou usando questão de aplicações financeiras, né? Aplicações financeiras ou empréstimos, né? É sempre a juros compostos, né? Que isso é feito. Então tá corretíssimo, é juros compostos mesmo. E os acréscimos eles são sucessivos. É aquela coisa dos juros sobre juros, né? Quer dizer, aqui rendeu sobre o capital inicial. O que rende a partir daqui rende sobre o capital inicial, mas também rende sobre os juros de antes, né? E assim sucessivamente, é juros sobre juros, e isso tem apresenta um crescimento do tipo progressão geométrica, né? E então fez sentido isso que eu falei para vocês dos juros cobrados semestralmente, né? Se fossem, por exemplo, como na poupança os juros eles são mensais, né? Se são mensais e se T aqui está em anos, né? R sendo a taxa de juros anual, então essa fórmula ficaria assim, ó, capital inicial, né? Quer saber quanto vai render, né? Você vai botar aqui capital inicial vezes C0, né? Vezes 1 mais a taxa de juros R, que é anual, só que eu tenho que dividir por 12, né? E por que por 12? Porque em um ano temos 12 meses. Tudo isso eu vou elevar a 12T, né? E por quê? Porque se T está em anos, então, e eu estou fazendo essa composição de juros mensalmente, então eu tenho que colocar aqui em meses. Se são T anos, serão 12 vezes T meses. Né? Estão concordando, estão acompanhando, estão comigo aí? Maravilha. Em geral, vai ser só mais um, né? Assim, tem tipos de investimento no Brasil que rendem diariamente, né? Diogo está dizendo que não entendeu essa parte dessa composição de juros, Diogo? Ou é a expressão aqui em si, a parte da composição, né? Eu vou escrever aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó.
Aqui, esse t está em anos, tá bom? Esse t aqui fica fixado isso. A unidade de medida de tempo aqui é anos, tá bom? Só que se esses juros são computados mensalmente, né? Se eles são computados mensalmente, e se R também é a taxa anual de juros, então a hora que eu for computar, né, o meu capital após decorridos T anos, né, a conta que a gente vai ter que fazer é a seguinte, ó. Como os juros foram computados mensalmente, perceba que tem uma diferença. Se eu só computo os juros anualmente, né, enquanto esse ano está passando, não está rolando juros sobre juros. No primeiro ano aqui só está rolando juros sobre o capital inicial. Agora, se eu tenho juros mensais, passou o primeiro mês, no segundo mês eu já tenho juros sobre juros. Eu já tenho juros aqui contando, incidindo sobre os juros do primeiro mês. Conseguem perceber essa diferença? Né? Se fosse anual, não teria isso. Esperaria um ano que seria composto, exatamente, Rafaela. Né? Se fosse anual, esperaria um ano, exato. A moral da história é essa. Se você tem um investimento que paga anualmente uma certa taxa de juros, e um outro que paga mensalmente, mas a mesma taxa de juros anual, o mensal vai pagar mais, vai crescer mais. Por quê? Porque ele passou o ano inteiro, foram 12 vezes em que incidiu juros sobre juros. Né? Então, como é que isso se reflete nessa forma? Isso se reflete assim, ó. Isso aqui vai ser 1 mais. Se R é a taxa de juros anual, qual é a taxa de juros mensal? Né? Pergunto aqui, particularmente para o Diogo, que assim, não ficou muito claro ainda essa ideia, né? Então, Diogo, se a taxa de juros anual é R, qual será a taxa de juros mensal? É R sobre 12, exatamente. R sobre 12. Né? Agora, quantas vezes a gente fez essa incidência sobre a taxa de juros? T está em anos, tá? Se passaram-se T anos, e se essa cobrança foi feita mensalmente, quanto será a potência aqui, né? Quantas unidades aí, quantas vezes essa, essa incidência, essa composição de juros foi feita? 12T, perfeito. 12T, né? 12T, certo? É assim que ficaria, então, a expressão, né, dos juros compostos, no caso de ter aqui em anos e o, os juros serem pagos mensalmente. Né? Não sei se ficou um pouco mais clara a ideia do que você estava ainda um pouco em dúvida. O Jonathan está dizendo que graficamente fica mais evidente esse raciocínio, que dá para jogar no GeoGebra. Sim, dá sim, Jonathan. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu perderia um tempo aqui para poder colocar, tá? De outros ficou mais claro, maravilha. Então, eu dizia que existem investimentos que eles rendem diariamente, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o investimento, a gente chama de tesouro direto, né? Na verdade, é o tesouro Selic, que ele rende diariamente, todos os dias rende, né? CDBs também, né, que são uma espécie de empréstimos que a gente faz para bancos, né, também rendem diariamente, né? Se um investimento rende diariamente, vocês conseguem ver como que ficaria essa fórmula, essa expressão, né? Como que ficaria, né? Então, se é diariamente, então seria C0, né? Após passados T anos, exatamente, o Matheus está colocando ali, a taxa de juros vai ser R sobre 365, né? E se foram T anos, quantos dias aconteceram? 365 vezes T, né? Em geral, se essa taxa de juros, ela incide, isso por dia, exatamente, Rafa, isso por dia. Quanto mais divisões, maior o lucro, exatamente. Quanto mais divisões,
maior o lucro. Pô, se tiver um investimento, então, que rende... eu ia falar... É por hora que eu quero dizer. Eu ia falar oralmente, mas não é oralmente, né? Que rende por hora, né? Cada hora ele vai e paga, né? Ah, daí vai render mais do que rende por dia? Vai render mais, né? E se tiver investimento que paga por minuto, né? Vai render mais? Vai render mais, né? Se pagar por minuto, né? Não tem, tá? Não tem investimento. A menor unidade aí é dia, né? Mas se pagasse por segundo, né? Pô, vai render mais. Só que aí a gente pensa, pô, então se tiver um investimento, né, que... Inclusive, assim, tem gerente de banco que dá esses migué, fala assim, não, aqui, quando você coloca nesse investimento, o seu dinheiro está continuamente rendendo. Isso é uma mentira, né? O dinheiro não está continuamente rendendo, porque continuamente rendendo seria, ó, a cada segundo que passa, ou até menos do que isso, a cada instante de tempo que passa, eu estou pagando juros, juros sobre juros. Só que não dá a impressão de que se eu for, então, diminuindo esse intervalo de tempo que eu vou cobrar os juros, que a gente vai fazer uma fortuna, a gente vai ficar milionário. Em um ano a gente fica milionário, se for um investimento que paga, assim, continuamente. Não parece? Né? É, isso, considerando o mesmo valor percentual entre eles, Gustavo, exatamente. Né? É, então, exatamente, simplesmente quanto menor o tempo, maior o lucro. A pergunta, então, será que há um limite, ou será que, se o investimento for rendendo a intervalos de tempo cada vez menores, a gente simplesmente vai ficar milionário? Em um ano, a gente fica milionário com o negócio. Então, vamos trabalhar um pouco essa questão. Mas então, assim, de um modo geral, se a gente olhar para esse cenário que a gente colocou aqui, né, se mesma coisa, tá? O tempo aqui está em anos. E se esse juro é pago N vezes no ano, tá bom? Esse N pode ser 12, né? Se for mensal, pode ser 365, se for diário, né? Pode ser 2, se for semestral, enfim, né? Esse N é, então, a quantidade de vezes em um ano que esses juros são computados e são incididos ali no capital daquele momento, certo? Vocês concordam comigo que essa fórmula ficaria assim, ó, CT, né, o capital, após decorridos T anos, concordam que ele ficaria assim? O capital inicial vezes 1 mais. Se a taxa anual é R, e se são N vezes que os juros é pago, qual é a taxa passados uma dessas N partes, desses N intervalos? Está claro para vocês? Vocês conseguem me dizer? Hã? Se era 2, era R sobre 2, né? Se era 12, era R sobre 12. Se era 365, era R sobre 365. Se for N, o que vai ser? R sobre N, né? Por N, exatamente, eu falo, por N, né? R sobre N, né? Então, N aqui pode ser 2, pode ser 12, pode ser 365, pode ser 3, né? Pode pagar os juros quadrimestralmente, pode ser 4, você paga os juros trimestralmente, né? E quantas vezes isso aconteceu? Se foram T anos, terão sido exatamente o que vocês estão falando. T vezes N vezes que os juros foram pagos. Então, N vezes T. Né? N vezes T. Caraca, José Gabriel, não sei, viu? Se houvesse a possibilidade de fazer investimento em países com fuso horário diferente, o rendimento diário seria maior? Não, acho que não. Acho que o fuso não vai influenciar, não. Putz, ô louco. Ô louco mesmo, né? Bugou aqui, né? Stonks. Perfeito, perfeito. Vamos, vamos investir no Japão, né? Perfeito, gente, vocês são demais. Ahn, Beleza. Esse aqui, então, é o cenário. Já é dia no Japão, né? Pois é, a coisa já tá quente por lá, né? Ahn, Agora, vamos fazer o seguinte, né? Imagine que
o que a gente investiu, né, o C0, o capital inicial, fosse R$ 1, tá bom? Então, imagine que C0 é R$ 1. Imagine também que a taxa de juros anual é de 100%. Então, taxa de juros 100% ao ano, né? Isso pode parecer muito, né? Pô, 100% ao ano é muita coisa, né? Não tem investimento que rende 100% ao ano. Nos nossos dias atuais, rendimento que está rendendo 100% ao ano praticamente não existe, né? Só se for algum fundo de ações super arrojado e que esteja num viés bem bom, porque a gente também, nosso mercado financeiro não está bem das pernas, né? Mas há poucos anos atrás, uns 5 anos atrás, a taxa Selic, né, a taxa básica de juros do Brasil, ela estava maior do que 100% ao ano, né? Então, não é estranho, né? É, desculpa, não, nesse período não estava maior, estava menor, estava alta, chegou a quase 20%, mas não estava maior. Mas já chegamos a beirar isso daí de taxa Selic. E tem, exatamente, inflação pesa, né? De fato, a brincadeira do equilíbrio econômico de um país é sempre equilibrar a sua taxa básica de juros com a inflação, né? O que aconteceu ali na crise que tivemos econômica em 2015 foi justamente uma alta muito significativa da inflação, e aí a hora que a inflação sobe, a política, né, econômica, na época adotada, foi de subir a taxa Selic junto, para ela poder tentar frear o aumento da inflação, né? É, exatamente, o juro sobe, você fala, pô, vou investir, vou ficar rico. Só que a alta dos juros reflete uma alta da inflação, então, na verdade, você não fica rico coisa nenhuma, né? É ilusão, né? Exatamente isso que você está falando. Então, mas, né, suponha que aqui a taxa fosse de 100%, ou seja, R igual a 1. Então, o R também é 1. E suponha que a gente esteja considerando passados um ano, tá bom? Então, tanto C0 quanto R, quanto T, todo mundo é 1, tá bom? Todo mundo é 1, ok? E aí, como é que fica essa fórmula, né? Se todo mundo for 1, a fórmula vai ficar assim. C1, né, vai ser 1 mais R é 1, então 1 sobre N elevado a N. Ok? Concordam que se o capital inicial for 1, né, se a taxa de juros for 100%, né, que é 1, se o tempo, a quantidade de anos que passou for 1, então essa fórmula se reduz a essa expressão? Concordam? O Vitor tá sugerindo investirmos em títulos públicos do Kiribati. Boa, boa, Vitor. Você podia criar um canal de dicas para investimento, né? Acho que dá dinheiro. Bolsa de Nova York, né? Não tá lá aquelas coisas ultimamente, não, viu, Matheus? Então, concordaram, né? Que a expressão que a gente obtém é essa. Então, percebam, né? Nesse problema aí de juros compostos, né? De entender essas coisas, de maneira muito natural, surgiu uma expressão desse tipo, né? E aqui, nessa expressão, faz sentido pensar em valores de N aumentando, né? O que significa o valor de N, os valores de N aumentarem? Significa que essa cobrança, essa composição de juros está sendo feito mais vezes no ano. Quer dizer, se o N é 2, está sendo feita semestralmente. Se o N é 12, mensalmente. Se o N é 365, está sendo pago diariamente, né? Se ela for paga toda hora, a cada hora, o N vai ser 365 vezes 24, né? O que quer que dê essa multiplicação, né? Se o N se esse juros for pago a cada minuto, né? Então o N vai ser 365 vezes 24
vezes 60. Perceba como vai crescendo, né? Quanto mais perto fica os intervalos de tempo que eu estou pagando juros, suponha que seja um investimento maluco que paga a cada segundo, né? Vai ser, o N vai ser 365 vezes, ó, o Jonathan está nos atualizando ali, muito obrigado, Jonathan. Se fosse um investimento que paga a cada segundo, né? Cada segundo ele te paga, né? Então, seria 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60. Esse aí já é esse último, Jonathan, já é o atual? Então, o N seria 31 milhões 536 mil, né? Esse seria o valor de N. Então, percebam, olhar para essa expressão e aumentar o valor de N faz sentido, né? Porque é aquela história, né? Poxa, será que quando eu aumento o valor de N, será que rola um negócio de o nosso capital assim explodir? Será que ele vai, conforme eu aumentar o N, o capital explode, né? E eu lamento decepcioná-los, né, desapontá-los, mas de fato não é o que acontece, tá? O, esse valor ele não explode. E por que que ele não explode, né? Ele não explode por causa do seguinte fato: quando esses valores de N começam a aumentar muito, muito, quando eles assumem valores tipo que o Jonathan colocou ali, 31 milhões, né? Acontece o que a gente está vendo nessa tabelinha aqui, ó. Vou ficar aqui mais de lado, assim, para vocês conseguirem enxergar essa tabela. Nessa tabela, o que eu coloquei? Eu coloquei alguns valores de N. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 10, 100, 365. Eu pus 365 só porque faz sentido, segundo aqueles cálculos, né? Seria quando os juros são pagos diariamente, né? 1.000, 10.000 e 100 mil. Poderia ter continuado, mas parei aqui no 100 mil. E olha o que a gente percebe nos valores aqui, ó. Aqui está essa expressão, né? A expressão que calcula o capital após passado um ano, né? Tendo sido N intervalos, né, ao longo desse ano. Então, a expressão é a mesma aqui. Então, se N fosse igual a 1, o capital seria 2, né? Significa que se tinha 1 investido a taxa de juros era 100%, então, após um ano, o que você tem é 2, né? Dobra em um ano, certo? É isso que está dizendo aqui. Só que perceba, ó, se computar 10 vezes no ano, vocês acham que vai ter mais do que 2 ou vai ter menos do que 2? Ou vai ser a mesma coisa? Não, Matheus, até porque tem muitas regulamentações para não quebrar a economia, né? Pois é. Vai ter mais, né, Jonathan? É o que estamos vendo aqui, ó. Se forem computados 10 vezes no ano, olha quanto que vai ter. Ao invés de ter 2, vai ter 2,59374. É mais, né? Ó, mas se computarem 100 vezes no ano, né? Computou 100 vezes no ano. Então vai ter 2,70481. Também é mais, né? Se computarem 365 vezes no ano, que é os juros pagos diariamente, vai ter mais? Vai ter mais. Só que vocês percebem que é mais, mas não é tão mais assim. É um pouquinho a mais, né? Percebem a diferença? Percebe que, ó, daqui para cá até que aumentou bastante, né? Daqui para cá já aumentou menos, né? Daqui para cá aumentou pouco. Agora, se ao invés de 365, esses juros forem pagos 1.000 vezes no ano, olha a diferença desse valor para esse. Percebem que, assim, aumentou, né? Tá claro para vocês que aumentou daqui para cá? Tá claro que aumentou? Só que perceberam que aumentou quase nada? Aumentou uma miserinha, assim, não faz praticamente diferença nenhuma, né? Agora, se os juros forem computados 10.000 vezes no ano, na verdade, não é nem centavos, Matheus. Se era R$ 1 lá no começo, daqui para cá, ó, aqui seria R$ 2,71, e o que muda, no caso, é só
é só décimos de centavo. Décimos de centavo, né? É assim, exatamente, só o miolo do pão. E olha lá ainda, né? Do jeito que o pão tá caro, né? Olha só, se for 10 mil, de novo, olha, nem na segunda casa não mexe, ó, só foi lá para a terceira casa, que foi aumentar um pouquinho. Então, assim, aumenta nada praticamente, é muito pouco, né? 100 mil. Imagina que esses juros são pagos 100 mil vezes ao ano, né? Aliás, eu queria aproveitar, Jonathan, a sua solicitude, né? Sua boa vontade, aproveitar que você calculou o valor de N caso os juros fossem pagos por segundo, faz essa conta para a gente de quanto seria o capital. Quer dizer, é fazer essa conta aqui com N igual a esse valor que você colocou. Coloca esse valor para a gente, se você puder, se for fácil aí para você, para a gente poder comparar com esses aqui. Mas a questão é, quando a gente olha para esses valores, principalmente, né, a partir daqui, né, a gente olha para esses valores, percebem que há uma certa, posso usar a palavra convergência para um certo número? Vocês conseguem perceber isso? Quer dizer, isso aqui não está aumentando indiscriminadamente. Quer dizer, se os juros forem pagos continuamente, se eles forem pagos a cada instante, eu não vou ficar milionário, porque parece que esse valor ele não vai passar de algo próximo disso. Parece que ele nunca vai chegar a 3. Vocês conseguem perceber isso, ter essa... Porque, ó, aqui, por exemplo, não mexe mais, ó. Só está mexendo nas casas daqui para frente. Né? Só mexendo nelas. Então, isso aqui não passa de 3 nunca. Então, assim, esse R$ 1, mesmo que os juros sejam pagos a cada instante, ele nunca vai, depois de um ano, render mais do que R$ 3 a essa taxa de juros de 100% ao ano. Né? Não vai. Ele vai chegar cada vez mais próximo de algum lugar, de algum número. A pergunta é, que número é esse? Né? Que número é esse que seria esse... Posso usar a palavra limite, né? Seria o limite dessa expressão quando o N cresce assim, indiscriminadamente, né? A gente olha para essa situação e fica bem assim, bem razoável de... O Guilherme está dizendo, deu 2,71828 aqui. Perfeito. Ó, muito, muito, muito parecido, né? Só mudou o último aqui, né? Exatamente, exatamente. Que número é esse que dá esse valor limite, né? Esse valor que a gente assume se esse N crescer, assim, indiscriminadamente. A calculadora já falou logo que é o E. Você, amigo, vamos logo no ponto, tá? O número que você está procurando é o E, tá? Ela já chutou o balde já, né? Já chutou o balde e falou, tá, é aqui, é esse aqui que você quer, ou seja, pois é exatamente isso, né? Claro que isso levou muito tempo, mas a gente conseguiu, assim, matematicamente, dar uma argumentação lógica para o fato que, de fato, esse número, dependendo de n, quando n cresce indefinidamente, né, a gente costuma dizer assim, quando n vai para o infinito, né, quando n cresce assim absurdamente, isso se aproxima, isso tem como valor limite exatamente aquele número, né, aquele número que a gente chama hoje de número E. Né? Então, esse número ele apareceu, a primeira aparição dele, ela aparece nesse contexto, de cálculo de juros compostos. Né? Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Eu queria que ainda tenha alguns outros aspectos aqui. Né? Espero que vocês tenham paciência de me tolerar aqui por mais alguns minutos, tá bom? Mas eu queria já agora, então, vamos embora, né? Maravilha. Eu queria, então, ir para o segundo momento aqui histórico, quando a gente também vai enxergar, vai ver aparecer de maneira natural essa constante. E é um momento da história em que a astronomia está se desenvolvendo, muitas coisas estão assim, em pleno processo de desenvolvimento, a própria ciência moderna, como a gente conhece, nasce nesse período,
fazer o corujão, né? Maravilha. E o período que eu estou falando é final do século XV, século XVI, principalmente. Então, é a partir daí, meados do século XVI. Período das grandes navegações, né? Um período de uma certa revolução científica que acontece, né? E nesse período, há um sujeito, um escocês, cujo nome provavelmente vocês conheçam, né, chamado John Napier, que ele desenvolveu uma ferramenta muito interessante, muito interessante. A ferramenta dele, ela visava facilitar cálculos, né? Basicamente, o que Napier fez foi criar uma calculadora muito eficiente. E qual que era a ideia da calculadora de Napier? A ideia era a seguinte: ela permitia calcular produtos e divisões de números, sem ter que, de fato, fazer multiplicações e divisões. Na verdade, ele apresentou um mecanismo, uma forma de converter o cálculo de multiplicação em soma. Então, o mecanismo que ele criou, a calculadora que ele criou, ela fazia isso. Você quer fazer um produto de dois números? Você usa essa tábua que ele criou, né? Ele criou uma tábua de números que associava valores. Então, a esses dois números haviam outros dois associados. E aí ele olhava para esses associados aqui embaixo, bom, você quer multiplicar esses? Soma esses dois. Se somou esses dois, vai dar um terceiro número aqui nessa parte de baixo da tabela. A esse terceiro número tem alguém associado lá em cima, né? Esse alguém associado lá em cima é o produto dos outros dois. Então, de certa forma, ele inventou uma maquininha que permitia, se você quer multiplicar dois números, exatamente, Matheus, foi o matemático do log natural. Foi o matemático que inventou a palavra logaritmo, né? É incrível, né, Mayumi? E foi mesmo, foi revolucionária a ideia dele, né? Talvez uma das ideias mais revolucionárias da matemática tenha sido a invenção de Napier, né, que é o que nós chamamos de logaritmo. Voltar um pouco, Luiz, claro, tá? É, eu falava acerca desse matemático chamado John Napier, tá bom? Que inventou essa maquininha, tá? Que permitia, era uma espécie de calculadora, permitia calcular produto de números, efetuando não produto, mas efetuando soma de outros números, né? Ele associava através de uma tabela, né? Seriam tabelas mais ou menos assim, ó. Por exemplo, teria, sei lá, 1, 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e aqui embaixo 0, 1, 2, 3, 4, 5. E assim por diante. Tá bom? Então, seria algo mais ou menos assim, né? A ideia da tabela dele era mais ou menos assim, ó. É claro, né? Aqui eu estou fazendo com um número baixinho para ficar fácil de exemplificar, mas a ideia era que eram números mais complicados de fazer a conta. Mas quer multiplicar esse número por esse, né? Suponha que isso seja muito difícil de fazer. Não é o caso aqui, tá? Mas é muito difícil de fazer, é um cálculo muito complicado, né? Numa época que não existe HP, tá? Não existe calculadora científica, né? Quer multiplicar esses dois números, o 2 vezes o 8, olha para a linha de baixo. O 2 está associado ao 1, o 8 está associado ao 3. Ao invés de eu multiplicar o 2 pelo 8, eu vou somar o 1 com o 3. Somar 1 com 3 é mais fácil do que multiplicar 2 pelo 8, né? E percebo que quando o número for grande, isso fica significativamente mais simples, né? 1 mais 3 dá 4. Então eu vou aqui para o 4, e agora eu subo na tabela, e o valor que eu encontrei é o produto dos outros dois números, né? Aqui, claro, seria simples multiplicar 2 vezes 8, a gente sabe que dá 16, né? Mas aqui, isso é para ilustrar para vocês como funcionava e como era, assim, incrível a sacada que o Napier teve, tá? Isso aqui era chamado, então, de tabela, o Gustavo colocou uma fotinho aí, né? Isso aí é a ideia dessa sacada que Napier teve, né? A chamada tábua de logaritmos, ou tábua logarítmica, né?
que significa logaritmo, né? Ele deu esse nome para esse processo, porque, na verdade, o logaritmo, a palavra logaritmo é a junção de logos, né? Logos é uma palavra grega que tem múltiplos significados, mas o sentido que Nepper queria captar é o sentido de razão, né? E aritmo é uma palavra grega que significa número, né? Daí aritmética, né? Aritmética vem dessa raiz aritmo, que significa número. Então, na verdade, é razão de números, né? Porque, da mesma forma como eu ilustrei aqui a multiplicação, a gente também pode fazer divisões com a maquininha, com a calculadora do Nepper. Quero dividir 32 por 4, né? Ah, como é que eu divido 32 por 4? Aqui, o 32 está associado ao 5, o 4 ao 2. Então, é só fazer 5 menos 2 dá 3. Vou lá, acho 3 e subo. Pronto, 32 por 4 dá 8. Então, por ser uma máquina que podia calcular razão de números, ele deu o nome a isso de logaritmo. Davi está dizendo, no caso é a soma das potências de 2, né? Exatamente. Nesse caso aqui é a potência de 2. Não era essa potência que ele usava, e eu vou falar já por que não era. Rafaela, você não entendeu a tábua? A tábua que eu escrevi aqui? A ideia dessa tábua é assim, ó. Aqui embaixo é só sequências de números naturais, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui em cima seria 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, e assim por diante, tá bom? Essa é a lógica dessa tabela. Seriam valores numéricos aqui e valores exponenciais aqui. Só que, na verdade, não era assim que Nepper pensava. Nepper pensava assim, aqui são valores numéricos e aqui são valores dos logaritmos, né? Ele chamava esses números aqui de baixo de logaritmos. Aliás, vocês sabem que a função logaritmo ela está intimamente associada à função exponencial. Uma é a inversa da outra, né? Vocês estão familiarizados com isso? Pelo menos, assim, já foram informados disso, digamos assim, né? Pois a gente às vezes costuma achar que a função exponencial surgiu primeiro e depois veio o logaritmo, né? Mas na verdade não. A Elaine está dizendo que foi informada, né? Normalmente é isso, né? A gente é informado. Mas quem surgiu primeiro foi o logaritmo, com o Nepper, né? Surgiu a partir disso aqui. Então, para ele tinha assim, ele tinha uma tabela de números que ele queria colocar aqui para a galera conseguir multiplicar. E aqui embaixo tinha os correspondentes logaritmos daqueles números, né? Minha vida foi uma mentira. Pois é. Primeiro surgiu o logaritmo. A partir do logaritmo é que foi concebida a noção de função exponencial. E função exponencial foi concebida como a inversa do logaritmo. Uma vez que o logaritmo foi entendido enquanto função, a partir disso é que se entendeu a exponencial como a função inversa do logaritmo, né? Mas o logaritmo surgiu primeiro, surgiu no século XVI, com esse camarada, Nepper, né? E foi, de fato, revolucionário isso aqui. Isso aqui era muito utilizado na astronomia, né? E como na astronomia era muito importante o uso da trigonometria, das funções seno e cosseno, e as funções seno e cosseno, né, elas assumem valores sempre entre menos 1 e 1, então são valores, né, se a gente pensar só nos valores positivos, são valores sempre entre 0 e 1. Então, para poder pensar nisso daqui, aqui eu pensei em base 2, né? Nepper, ele tinha essa noção de que ele não tinha a noção de base de logaritmo. Esse negócio é muito doido, tá? Ele não tinha a noção de base de logaritmo. Ele só concebeu o logaritmo. Mas ele sabia que tinha algo, que é o que a gente chama de base hoje, né? E com essa noção, assim, ainda muito, assim, incipiente, né? Ele tinha a ideia de que, olha, esse número precisa ser muito próximo de 1. Quer dizer, o cara que eu vou fazer as potências, aqui eu usei o 2, né? Esse número que eu vou fazer as potências, eu preciso que ele seja bem perto de 1, para que essa potência não cresça muito, e para que a gente consiga, nessa tabela que ele criou, para que eu consiga varrer uma grande quantidade de números entre 0 e 1. E por que números entre 0 e 1? Porque esses são especialmente importantes no estudo da astronomia, porque são esses que são os valores das funções seno e cosseno. E aí, para isso,
meio que de maneira inconsciente, ele fez uma escolha da base que ele usava. Quer dizer, a tabela dele, se a gente olha para a tabela dele, tenta entender, tenta filtrar qual seria a base, você teria um chute, assim, para dizer assim, ele sem saber de nada, sem conhecer esse negócio aqui, sem conhecer essas coisas, ele, de maneira muito intuitiva, o João está dizendo 10 no chutão. Então, houve um momento, né, que na verdade não chegou a ser ele exatamente, foi um outro cara chamado Henry Briggs, que inclusive se encontrou, foi contemporâneo, chegou a se encontrar com o Napier. Foi esse cara que meio que concebeu, que formulou o conceito de base, e aí ele junto com o Napier, eles meio que acordaram que, olha, a base fundamental é a base 10, mas não era a base original que Napier usava, e por que não? Porque ele queria uma base que fosse perto de 1, para que ele pudesse varrer esses números entre 0 e 1, pensando na necessidade, que era entender os cálculos envolvendo senos e cossenos, certo? Era isso que a calculadora dele precisava atingir. O João falou assim, então não faço ideia, né? Pois é, o número que ele usou era exatamente 1 sobre E. Depois, a hora que se pegou, depois de se conhecer o número E, quando a galera foi olhar para a tábua de logaritmos do Napier, se constatou que, olha, sem conhecer o número E, sem assim, ele só precisava escolher um número que fosse apropriado para dar uma tabela boa, né? Que varresse ali números entre 0 e 1. Ele escolheu o número 1 sobre E. Quer dizer, sem ter a noção de base, sem conhecer o número E não, só seria conhecido mais de 100 anos depois de Napier, mas ainda assim, o número E ele apareceu, na verdade, mentes brilhantes, né? Exatamente. Apareceu, não o próprio E, mas 1 sobre E. E por que 1 sobre E? Porque ele queria esse número próximo de 1, né? Você faz 1 sobre E, você vai dar um número menor que 1, né? E, enfim, de alguma forma, esse foi o número que apareceu, né? Pô, mas por que justamente esse, né? Existem razões, né? E essas razões começam a ficar claras conforme a gente avança um pouquinho mais aqui. E a gente vai avançar agora um pouquinho mais. Agora, aqui a gente está século XVI, né? E agora a gente avança ali para o século XVII, quando um tipo de problema começou a ser trabalhado a partir daquela matemática que estava se desenvolvendo naquele momento, né? A álgebra de Viette, junto com a geometria analítica do Descartes, né? Isso abriu espaço, abriu margem para estudarem problemas de quadratura. Vocês já ouviram essa expressão? Problemas de quadratura? Sabe o que isso significa? Né? Até cheguei a mencionar em alguma das lives problemas de quadratura. Problema de quadratura é só a forma gourmet de dizer cálculo de áreas. Né? Mas por que não fala cálculo de áreas? Porque os gregos usavam esse termo. Ao invés de eles chamarem de cálculo de áreas, eles falavam de quadratura. E por quê? Porque o quadrado é a figura mais elementar, mais assim, cuja área é a mais axiomática possível. Quer dizer, a área do quadrado a gente nem calcula, a gente só, assim, cara, é isso, não tem como ser diferente de lado ao quadrado, né? Então, uma vez que, assim, ó, a área do quadrado a gente sabe fazer. Então eu quero calcular a área do triângulo. O que para os gregos significava calcular a área do triângulo? Significava encontrar um quadrado que tivesse a mesma área daquele triângulo. Por isso, quadratura. Então, calcular a área do triângulo, na verdade, é encontrar a quadratura do triângulo. O problema do cálculo da área do círculo é conhecido como o problema da quadratura do círculo. Né? Então, problema de quadratura significa isso. Essencialmente, cálculo de áreas. Né? A razão para o uso desse nome é por conta desse histórico lá dos gregos. Tá bom? Mas que tipo de quadraturas eles tentavam resolver nesse período aí no século XVII? Essencialmente, eles tinham por objetivo calcular áreas de regiões que ficavam abaixo de curvas. Regiões assim, ó. Deixa eu ganhar mais espaço aqui. Então, seriam regiões mais ou menos assim. Você tem aqui uma
uma função, por exemplo, né? E aí vai ter uma curva assim. O que seria a quadratura? Seria, por exemplo, a gente coloca aqui dois valores, vou chamar de A e de B, olha para as imagens, e percebem que aqui a gente forma uma área? Conseguem ver? Não seria isso integral? O Matheus está perguntando. Seria isso integral, exatamente, Matheus. Né? Nessa época, ainda a coisa ainda estava acontecendo. Isso aqui está acontecendo paralelamente aos trabalhos de Newton, de Leibniz. Então, nesse momento, integral não existe. Tá? Não existe integral aqui ainda. Nesse momento da história, não existe. Existe essa ideia incipiente que está em processo de desenvolvimento. Vai ganhar o seu apogeu de desenvolvimento exatamente aqui, no século XVII, né? Com Newton, com Leibniz, e depois vai vir século XVIII com mais uma galera, mas é aqui que o negócio tá acontecendo, né? Então, nesse momento da história, ainda não é integral, mas depois a gente vai ver que isso aí vai ser integral, né? Quer dizer, a área abaixo dessa curva é exatamente a integral dessa função nesse intervalo, né, de A até B. Mas, enfim, era esse tipo de problema que eles estavam considerando, né? Fermat, um matemático desse período, resolveu vários desses problemas. Por exemplo, quando a curva é do tipo x elevado a n, né, x elevado a n, ele resolveu esse problema, né, resolveu esse problema sem conhecer a integral, né? Ele conseguiu desenvolver o método lá para resolver. E um problema que se propunha nessa época era o chamado problema da quadratura da hipérbole. Era um problema em aberto nesse momento aqui da história. Né? Quando a gente falou lá da parábola, né, da função quadrática, a gente falou da parábola enquanto cônica, né? Mas parábola não é a única cônica. Assim como a parábola, existem outras cônicas, e uma delas é a chamada hipérbole. Vocês conhecem a hipérbole? Já viram uma hipérbole? Né? O que eu desenhei aqui, ó, nesse meu gráfico, pretende ser uma hipérbole. Tá? Hipérbole é uma coisa assim, ó, são dois ramos desse tipo, assim, né? Eles são bem simétricos. Se eu coloco aqui, por exemplo, um espelho aqui assim, eles são bem simétricos. Só que essa hipérbole em particular, que eles consideravam, é a hipérbole que, olhada assim como gráfico de função, nada mais é do que aquela função assim, ó, f de x igual a 1 sobre x. E aqui agora talvez seja aquele momento de revelação, né? Você sabia, né, o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, que é essa curvinha aqui, né? Acho que vocês já viram isso, imagino, né, alguma vez. Pois é, o gráfico da função 1 sobre x é uma hipérbole. Vocês sabiam disso? Sabiam que é uma hipérbole? Ó, o Carlos sabia? Pois é, legal. Isso aqui é uma hipérbole, né? E o problema que se propunha era esse. O problema é esse que Fermat não conseguiu resolver. Coube a um outro matemático, um belga, chamado Saint Vincent, resolver esse problema aqui. E ele resolveu esse problema, ele descobriu o valor dessa área, né? E ele descobriu mais ainda. Ele descobriu que o valor dessa área era dado por um logaritmo, lá nos moldes do logaritmo do Neper, né? E nesse momento aqui, a ideia de base de logaritmo já estava bem estabelecida, né? Inclusive, se olhava para o número 10 como sendo a base natural. Quer dizer, qual seria a base de logaritmo mais importante, mais natural? Até esse momento, imaginava-se que seria a base 10. Por convenção, já que o nosso sistema é decimal, então a base de logaritmo mais importante deve ser a base 10, né? Mas aí ele descobriu, então, que essa área era dada por um logaritmo, mas a base desse logaritmo não era a base 10. Vocês têm uma ideia de qual seria a base desse logaritmo que descreve a área dessa regiãozinha aqui?
Exatamente, meus caros. E, né? Esse mesmo número que aparece lá como aquele valor limite daquela fórmula do capital a juros compostos, né? Esse mesmo valor que de maneira muito despretensiosa foi utilizado por Nepper sem nem conhecê-lo e sem nem conhecer a ideia de base, esse mesmo valor, esse mesmo número, é a base do logaritmo que descreve essa área, né? Eu não sei se, assim, isso surpreende vocês ou não, mas a mim, gente, isso aqui é um negócio, assim, quase que mágico, assim. Mind-blowing, exatamente, Gustavo. Assim, caramba, mas o mesmo número, como pode, né? Como pode ser o mesmo, né? É um número irracional, um número que está lá aparentemente como qualquer outro, né? O que esse número tem de diferente em relação a todos os outros que estão lá na reta, perambulando por lá? Aparentemente nada, mas de repente esse número simplesmente brota. A partir do momento que os problemas vão sendo entendidos e vão sendo resolvidos, esse número simplesmente brota. Né? Quer um outro problema? Já ouviram falar da curva chamada catenária? Catenária? Já ouviram esse nome? Já ouviram essa curva? Uma galera falando que não, né? Deixa eu ler aqui o comentário do Matheus. Para mim é bizarro olhar para o passado e ver todas essas conexões, isso em tempos diferentes. Pois é, bizarro mesmo, né? Mas ao mesmo tempo é assim, é fascinante você ver esse negócio. E aí, a hora que você vai vendo isso, você vê que, pô, olhar para esse número aí, dar um nome para ele é realmente, assim, ele merece um nome, assim, né? Importante, porque é incrível a forma como ele aparece. Pois é, o que é a catenária, né? Essa palavra catenar, ela vem da raiz latina catena, que significa corrente. E a ideia é bem essa mesmo. Você prende uma corrente, você pega duas hastes e prende uma corrente entre elas. Essa corrente, ela não vai ficar horizontal. Vocês concordam? Por mais que a gente estique o máximo possível, de modo que ela fique horizontal, a hora que a gente soltar, automaticamente ela já vai fazer uma barriga, não faz? Né? Por conta do seu próprio peso, né, da ação da gravidade sobre... Ela é muito usada em estruturas, a catenária, exatamente, Gustavo, muito, muito usada. Então, ela é feita de maneira muito natural, assim, é um fio preso por duas hastes e que a gente deixa agir simplesmente a gravidade sobre o seu próprio peso. A curva formada por esse fenômeno chama-se catenário. E por razões óbvias, as pessoas começaram a se interessar por estudar essa curva, por entender que tipo de curva era essa. Galileu, por exemplo, não é basicamente a linha de postes? É basicamente a linha de postes. É essa curvinha que a gente vê todo dia, a gente sai na rua, e que a gente vê os fios ali, os fios elétricos dos postes das ruas, são catenários, né? Galileu, ele propôs que essas curvas seriam parábolas, né? Ele conjecturou, né? Ele não mostrou que eram parábolas, mas ele conjecturou. Ele pensou, da mesma forma como os movimentos uniformemente variados são parábolas, descrevem, a trajetória é uma parábola, acho que essa catenária também, essa curva aí também é uma parábola, né? E aí, já bastante tempo depois, né, em 1646, então no século XVII, um matemático norueguês, se eu não me engano, agora me deu um branco agora, pode ser que eu esteja enganado, tá? Se eu não me engano era norueguês, Christian Huygens. Ele provou que não era parábola. Ele falou, não, essa curva não é parábola. Só que ele não soube dizer o que era. E alguns anos depois, né, em 1690, um matemático bastante importante chamado Jacob Bernoulli, né, vocês já devem ter ouvido o nome Bernoulli em algum momento, né? Jacob Bernoulli, ele desafiou a comunidade matemática. Falou assim, pô, não, a gente já está com esse problema aí da catenária por tempo demasiado sem solução. Então eu desafio da equação de Bernoulli. O sobrenome é o mesmo. O problema é que a família Bernoulli, cara, é todo mundo matemático, impressionante. Né? Tem uns 40 matemáticos na família Bernoulli. E, exatamente, na física também aparece o nome, né? Jacob Bernoulli propôs esse desafio. Não, eu desafio a comunidade matemática a propor uma solução para o problema, descrever através de uma curva
essa tal catenária, né? E levou um ano, surtiu muito efeito o desafio dele, né? A galera se sentiu mexida mesmo. Não, ele quer, então, desafiou, então vamos lá. Um ano depois, em 1691, três soluções, na falta de uma, três soluções foram apresentadas. Uma pelo Huygens, o mesmo cara, outra por Leibniz, o Leibniz mesmo, um dos fundadores do cálculo diferencial, e outra por Johann Bernoulli, que era o irmão mais novo do Jacob. Os três propuseram expressões, equações que descreviam a catenária. E essas equações eram dadas em termos de funções exponenciais, que eram agora entendidas como inversas do logaritmo. Né? A partir dessa descoberta do St. Vincent, o logaritmo passou a ser olhado como função, que é como a gente olha hoje, né? E assim a exponencial começou a ser olhada como inversa. Vocês teriam um chute para dar de qual é a base de função exponencial que aparece na hora de escrever a catenária? Um chute, assim, algum despretensioso, né? Vai que acerta. Acertou, né? Não seria outro, né? Exatamente. Não sei, mas pode ser E, né? Não só pode ser, como é, né? Exato. Ó, o Gustavo já até colocou a expressão ali. É algo mais ou menos assim mesmo, Gustavo. Tem parâmetros, né? Porque daí depende também da massa do fio, depende de alguns parâmetros. Mas a expressão essencialmente é essa que você colocou mesmo. Beleza. Bom, querem mais ou não? Assim, ou já cansaram? 10h27. Podemos ir mais um pouquinho, assim? Queria só... Beleza, então vamos. Porque agora é o momento da história que surge... Até agora eu não falei em momento nenhum do sujeito que dá nome ao número, né? Quer dizer, a gente chama esse número, esse E, de quê? A todo vapor, né, Elaine? Valeu, valeu. Que é o tal do Euler, né? Se esse número é o número de Euler, é chamado de o número de Euler, é porque houve um Euler por trás do número, né? E quem foi esse tal de Euler? Vocês já ouviram falar dele? Já ouviram sobre esse cara, Leonhard Euler? Né? Leonhard Euler foi simplesmente, se considerarmos apenas a chamada Idade Moderna, né, aqui depois ali do século X, por aí, ele, na minha opinião, ele foi simplesmente o maior matemático que já existiu. Né? Eu só não digo que ele é o maior matemático de todos os tempos, porque lá na antiguidade houve um camarada chamado Arquimedes que foi, assim, fora de série. Mas números complexos, né, Rafael? Exatamente. O Euler ele fez grandes contribuições, né, na teoria de números complexos. E não só na teoria de números complexos, mas ele fez grandes contribuições no cálculo, ele fez grandes contribuições na geometria, ele fez grandes contribuições na álgebra, ele fez grandes contribuições na astronomia, ele fez grandes contribuições na ótica, na dinâmica de fluidos, na engenharia naval, principalmente. Enfim, talvez não tenha havido nada do que era entendido como ciência exata da época que Euler não tenha metido o bedelho e dado contribuições extremamente significativas. Esse cara, ele simplesmente foi assim... o Matheus está destacando Gauss também. Gauss também foi outro, assim, espetacular, né? Mas Euler, assim... Inclusive, o Euler, ele está no livro dos recordes, no Guinness, como o matemático mais produtivo da história, né? Da história da humanidade. É um dos matemáticos mais importantes da era moderna, como o Matheus está dizendo. Guilherme está dizendo, até hoje não entendi para que servem números complexos. A gente podia, qualquer dia desses, falar de número complexo aqui, por que não, né? Esse deu orgulho para a família, com certeza, com certeza. Aliás, o pai dele era matemático, então você imagina o orgulho, né? Orgulho dobrado ainda, né? Ainda bem que nos pensou, você... e aí, você, o que você está fazendo da vida? Olha o seu primo, o que já fez, não é não? Puxa, pois é. Nossa, realmente, eu tô me sentindo muito bem por não ser parente do Euler agora, assim, me deu um alívio também.
Mas, né, quem nunca? Enfim, Euler foi um cara, assim, excepcional, fora da média mesmo, mesmo. Esse cara foi incrível. E, bom, inclusive, assim, muitas, mas muitas mesmo, das notações matemáticas que a gente utiliza, elas só foram, assim, consagradas e são universalmente utilizadas por conta de Euler, né? Por exemplo, sabe aquela notação que a gente usa para somatório, né? É a letra sigma, né, do alfabeto grego. Foi Euler que inventou, né? A notação, que notação que a gente usa para o número de Euler? É a letra E, né? É a letra E. E quem que inventou essa notação? E aí, a partir disso, todo mundo foi atrás e usou também. Se tivessem que dar um chute, assim, quem inventou a notação, a letra E, para poder denotar esse número aí que aparece de maneira tão prolífera na história da matemática? Euler, né? Aliás, E não é E de Euler, tá? Ele não era tão narcisista assim para, vou botar a inicial do meu nome na letra, né? E é E de exponencial, tá? Achava que era, né? Não, não era. Euler era humilde, ele não colocou E por causa do nome dele. Aliás, Euler não chamava esse número de número de Euler. Foi a gente depois que resolveu chamar assim, de maneira muito justa, aliás, né? Mas foi ele que deu nome para esse número, né? O número E foi, em uma das obras dele, ele fala ao número cujo logaritmo natural é a unidade, então ele já entendia que o logaritmo natural não era o de base 10, o logaritmo natural era o de base esse número, então a esse número chamaremos de E, né? E aí ele deu uma aproximação com 23 casas decimais para esse número. Então, foi ele que batizou esse número. Como que a gente chama aquele número que é chamado a unidade imaginária, né? Aquele número complexo que é dado pela raiz de menos um. I, né? Universalmente, assim, todo mundo, qualquer lugar que você for, que tiver alguém estudando matemática e for estudar um número complexo, esse número é o I, né? A Emily está perguntando, mas o Nepper já não usava o E? Ele usou, mas indiretamente, sem conhecer. Ele só tinha, o que Nepper tinha, Emily, era uma tabela de logaritmos. Mas ele não fez questão e ele nem tinha condições, pelo momento da história que ele vivia, de dizer qual era a base de logaritmos que ele utilizava. Então, assim, sem ter a noção de base, ele utilizou a base 1 sobre E, entendeu? Mas ele não conhecia o número E. Ele não conhecia, tá bom? Esse número E ele só foi ser conhecido depois de Nepper. Né? O Nepper Nepper nasceu em 1550, morreu em 1617. Euler nasceu em 1707 e morreu em 1783. Então, o Euler veio aí, né, praticamente 100 anos depois do Nepper, tá bom? Exatamente. Então, como vocês me disseram aí, o I é esse número, a raiz de menos um a gente chama de I. E quem que inventou essa notação? Euler? Não foi outro, né? Foi Euler. Como é que a gente chama mesmo o quociente do comprimento do círculo pelo seu diâmetro? Qual o nome mesmo que a gente dá para isso? Quem vocês acham que inventou essa notação e que todo mundo usa, assim, universalmente? Quem vocês acham que inventou a notação para o pi? Quem vocês acham que pela primeira vez foi lá e vou chamar de pi esse negócio? Né? Um chute, assim, só tenta, assim, chutar. Quem que vocês acham? Euler o brabo. Pois é, não foi. Não foi. O pi não foi o Euler. Mas quem inventou o pi, quem inventou essa notação? Pitágoras, né? Não, também não foi Pitágoras. A primeira vez que a notação para esse número, né, foi utilizada, a primeira vez que a letra grega pi foi utilizada para representar esse número, foi no ano de 1706, portanto, um ano antes de Euler nascer, e foi feita por um camarada que, assim, ele é quase um desconhecido na história, chamado William Jones.
Ele que publicou um trabalho, e nesse trabalho, exatamente, Luiz, perfeito, William Jones, ele, nesse trabalho, ele utiliza, ó, vamos denotar, de maneira muito despretensiosa, vamos denotar, pela letra grega π, o número que é o quociente do comprimento pelo diâmetro de um círculo. E ninguém deu muita bola, na verdade, sabe? O William Jones botou lá, ninguém deu muita bola. Um ano depois nasceu Euler, né? Alguns poucos anos depois, Euler já estava, assim, né, explodindo em termos de matemática. Em 1736, pela primeira vez, o Euler, ele tomou conhecimento do trabalho do William Jones, e ele olhou e falou assim, pô, legal, curti, denotar esse número por π. Vou usar também. E a partir daí, assim, todos os trabalhos de Euler, essa notação, o π, para poder denotar esse número, ela vai aparecer em tudo quanto é canto. E aí, depois que Euler começou a usar, aí todo mundo usou. Então, assim, não foi Euler que Luiz está perguntando, e por que é conhecida também como número de Ludolf? Eu, na verdade, não conheço esse nome, Luiz. Confesso a você que nunca ouvi essa expressão, né? Vou até dar uma sondada nisso. Mas, então, assim, não foi Euler que inventou a notação do π, mas foi ele que popularizou. Foi graças a ele que hoje usa-se essa notação universalmente. Então, podemos botar na conta dele também, porque se fosse só o coitado do William Jones, provavelmente não teria consagrado, assim, né? Precisou o gabarito do Euler para consagrar essa notação. Mas, enfim, então, foi ele que denotou. Euler, ele entendeu, né, como descrever tanto funções exponenciais como logaritmas de maneira que a gente chama de analítica, né? O que é analítico? É dado por uma soma, só que é uma soma que contém infinitas parcelas, né? É o que a gente chama na matemática de séries, ou séries infinitas, né? Ele aprendeu a fazer isso, inclusive ele deu uma forma de descrever o número e muito interessante, né? Que era algo assim, ó. E o mesmo número que é aquele 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n cresce muito, ele expressou esse número assim, ó. 1 mais 1 dividido por 1 fatorial. Vocês lembram desse fatorial de número natural? Foi Euler que escreveu a função seno de x como uma série infinita também. Assim, não foi só Euler, tá? Tinham outros também, mas Euler, ele ganha um destaque mesmo nessas ideias. Vocês lembram dessa coisa do fatorial? O que é fatorial? Aquela coisa, né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, né? 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante, né? Então, a hora que a gente faz essa soma aqui, ó, então, aqui seria 1 sobre 0 fatorial, né? 0 fatorial a gente convenciona que vale 1. Então, aqui é 1, aqui é 1 fatorial, também é 1, então seria 1 mais 1, que dá 2, mais 1 sobre 2 fatorial, que é 2, né? Mais 1 sobre 3 fatorial, mais... E aí a gente põe 3 pontinhos para indicar que essa soma, ela segue infinitamente. Então, se você for somando 1 sobre 0 fatorial, mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre... E vai, mais 1 sobre 100 fatorial, mais 1 sobre 1 milhão fatorial, mais... E vai, e não para nunca. Vai até o infinito. Na hora que você completar essa soma infinita, o resultado disso, daí, né? Então, essa também é uma outra forma de entender isso. E uma outra coisa também que Euler apresentou foi uma fórmula, uma expressão, que é considerada assim, a expressão mais bela da matemática, né? E vou tentar mostrar para vocês por que ela é considerada a expressão mais bela. A expressão é essa daqui, ó. E elevado a
π vezes I mais 1. Isso tudo é igual a zero. Assim, dos complexos, exatamente, Gustavo. Aqui, esse I é aquele número complexo, a raiz de menos 1. Então, assim, eu não vou entrar nos méritos disso, tá? Assim, se a gente não entende bem número complexo, mais ainda, assim, não vale a pena a gente entrar nos méritos dessa expressão. Mas eu só quero convidá-los a olhar para essa expressão. Eu garanto para você, quem formulou isso daqui, quem destacou essa expressão pela primeira vez foi Euler, e essa é considerada a expressão, a fórmula mais bela da matemática. E por quê? Porque ela simplesmente consegue juntar numa mesma equação, e essa igualdade é verdadeira, né, isso aqui é uma igualdade verdadeira, ela junta numa mesma equação aqueles que são as 5 constantes mais importantes da matemática. Se tivermos que dizer quais são os 5 números mais importantes, os 5 números mais importantes da matemática, esses 5 números mais importantes seriam o 0, o 1, o E, o π e o I. Esses seriam os 5 números, as 5 constantes mais importantes da matemática. O 0, ora, porque é o elemento neutro da soma. O 1, porque é o elemento neutro da multiplicação. Né? O E, por conta de tudo isso que a gente está vendo aqui. Né? E teria mais, a gente poderia fazer um corujão mesmo. Né? Teria mais. O π, porque na geometria é o número mais importante. Né? Esse quociente do comprimento pelo diâmetro do círculo. E o I, ele é simplesmente a unidade imaginária. Né? Ele é a coluna vertebral desse conceito de número complexo, que é extremamente relevante. Né? Essa fórmula consegue juntar os 5. Vocês conseguem perceber isso? A hora que a gente olha para isso, a gente vê esses 5 números, os 5 números mais importantes da matemática presentes. E só eles. Né? Não tem outro aqui que não sejam esses 5. Né? Tem o E, tem o π, tem o I, tem o 1 e tem o 0, e não tem mais ninguém. Né? Assim, claro que assim, quando a gente entende a lógica por trás dessa fórmula, a gente consegue apreciar melhor a beleza dela. Né? Quem sabe um dia a gente não consiga fazer uma live aqui em que a gente prove essa fórmula aqui, por exemplo. Pô, seria muito legal. Né? Mas não será hoje, fiquem tranquilos, tá bom? Vamos fazer, o Jonathan está dizendo, vamos, né? Só marcarmos aí que a gente faz. Mas essa fórmula aqui, ela é de fato, assim, ela é belíssima, né? E assim, foi expressa pela primeira vez por Euler. Para a gente encerrar, gente, acho que já tomei poxa, seria a cereja do bolo. Pois é, mas aí seria um bolo muito grande, assim, sabe? Muito... Íamos ficar aqui até meia-noite para bater esse bolo, entendeu? Para a gente encerrar, eu queria só trazer um último elemento aqui, onde também esse número E aparece, né? E é o seguinte, suponha que a gente tenha um corpo, um objeto, né, se movendo em movimento retilíneo, tá bom? Movimento ao longo de uma linha reta, e suponha que esse movimento ele tenha a sua função de posição dada por uma função S de t, tá bom? Então, S de t seria a posição desse objeto aí, né? Posição. E suponha que esse objeto, ele se move com velocidade que eu vou chamar de v de t, tá bom? Então, a velocidade desse objeto, então a posição é S de t, a velocidade eu vou chamar de v de t. Ok? Suponha ainda que esse objeto, esse movimento, ele tem as seguintes particularidades. Primeiro, isso daqui, na verdade, assim, não seria difícil de imaginar, né? No instante zero, esse objeto encontra-se na posição 1, tá bom? Ou seja, S de zero é igual a 1, ok?
Então, essa é a primeira característica desse movimento. Olha, no instante t igual a zero, esse objeto está na posição 1. E suponha que esse movimento acontece de uma forma muito peculiar, de modo que a velocidade desse objeto coincide, no instante t, com a posição do objeto. Então, suponha que esse movimento tenha essa particularidade, tá? Ele parte, no instante inicial, ele parte da posição 1, e, conforme ele se move, a velocidade dele coincide com a posição. Assim, entendam que, assim, aqui são grandezas diferentes, tá? Posição é lá a posição mesmo, a posição no espaço onde o objeto está. E a velocidade é o quão rápido ele está se movendo, tá bom? Mas o valor numérico, né? A posição tem um valor numérico. E a velocidade também tem um valor numérico. Suponha que em cada instante de tempo, esses valores numéricos da velocidade e da posição sejam exatamente os mesmos. E isso em todos os instantes de tempo. Tá bom? Conseguir entender, montar esse cenário? Ficou claro isso? Né, do que eu estou falando aqui? Então, é um tipo de movimento bem particular. Certo? E esse tipo de movimento, quer dizer, se a gente procurar por uma função que descreva esse movimento, quer dizer, quem seria a função S de t que descreve esse movimento? A gente iria descobrir que, primeiro, essa função trata-se de uma função exponencial. E essa função exponencial tem uma base específica. Né? Só essa função satisfaz essa propriedade. Só essa função responderá como modelo para esse movimento. Que base de função exponencial vocês acham que seria essa? E agora a gente termina. Né? E, né? Claro, não vai ser outra coisa. Né? Isso implica, então, juntando essas duas condições aqui, essa função de posição, S de t, é exatamente a função E elevado a t. E elevado a t. Não é outra. Né? Bom, consegui convencer vocês de que esse número E realmente não é pouca coisa. Consegui convencer vocês da importância desse número dentro da matemática, como a forma como ele aparece de maneira natural ao longo do fluxo histórico de desenvolvimento das ideias matemáticas portanto, por que ele é tão importante, por que ele é tão relevante, porque, de fato, o número E, ele é a base de função exponencial mais importante. Por que ele é a base de logaritmo mais importante? Então, a base mais importante não é 10, como o Briggs e o Napier pensaram. A base mais importante é a E, né? Como Euler defendia. Né? Não, a base mais importante é a E. Né? É essa base que vai dar a área ali, né? É essa base que vai dar essa função que descreve esse movimento aqui, né? É esse número que vai fazer tudo isso, né? Então, de fato, a gente está diante daquela que é uma das constantes mais importantes de toda a matemática, né? Junto com zero, com 1, com π, com i, o E, ele compõe esse rol aí dos números, das constantes matemáticas mais importantes que a gente conhece. Ok, gente. Acho que bati o recorde aqui na live, né, de tempo, mas me digam aí o que vocês acharam, o que fez sentido para vocês, agregou, abriu um pouquinho aí os horizontes em relação a esse número. Bia está dizendo que gostou, Matheus está dizendo que você realmente tem a alma de um professor. Pô, obrigado, Matheus. Não se importe com o tempo, a gente ainda vai continuar te ouvindo. Se tivesse pessoas como tu no ensino médio, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, fico muito contente e fico feliz que vocês tenham essa paciência aqui comigo. Legal, gente, muito bem, muito bom que fez
fez sentido aí para vocês, ou uma das aulas mais incríveis que já vi. Poxa, fico muito feliz mesmo, Elaine. Que legal. Emily está dizendo que gostou bastante. Obrigado vocês. Vocês, sim, vocês dão sentido a fazer isso daqui, tá? É por vocês que eu faço. Melhor a aula dos tempos modernos, ô louco, nem tanto, nem tanto. Não tenho essa pretensão. O Davi está dizendo que não sabia dessa importância toda, né? Pois é, normalmente isso não é colocado assim, né? O Jonathan está perguntando sobre o tema da semana que vem, né? Estou aberto aí, como sempre, às sugestões. Ele está dizendo, se alguém desse uma aula assim, no ensino médio, teria me importado muito mais com a matemática, né? Pois é, está muito associado, né? A forma como a gente é exposto, a forma como a gente recebe, né? Poderia resolver alguns exercícios relacionados à CIEP? Posso, Diogo, mas o horário, o atendimento que eu estou oferecendo com esse fim, com esse objetivo, eu tenho feito na segunda-feira. Toda segunda-feira, às 4 da tarde. Caso você não esteja ainda no grupo de alunos para quem eu mando esses e-mails, se você quiser, você pode me mandar um e-mail que eu te incluo no grupo de alunos, que eu encaminho o link direto no seu e-mail, tá bom? O Matheus está dizendo, é o plantão de dúvidas, toda segunda, às 16 horas, coloco sim, só me manda o e-mail, o meu e-mail eu vou colocar aqui para vocês, o e-mail é esse daqui. Está no e-mail, tá? Aí vocês me mandem, que aí eu incluo vocês nessa lista de e-mails, e aí eu já mando direto no e-mail de vocês, né, tanto o link aqui da live, quanto dos plantões também da segunda, da CIEP. E aí, assim, mesmo que, caso tenha alguém aqui que não está fazendo a CIEP, mas quer participar desses plantões, só me mandar o e-mail também, tá? Que aí eu incluo lá, você vai receber o link, e aí você pode ficar à vontade para se juntar a gente e a gente discutir essas ideias lá. Qual a utilidade dos números primos, Luiz? São muitas, mas talvez aquela que é mais relevante para nós hoje é chamada de criptografia, né? Por exemplo, quando você manda mensagens em grupos de WhatsApp ou mensagens particulares no WhatsApp, essas mensagens elas são criptografadas, né? E a criptografia, essa coisa de criar códigos para poder tornar mensagens indecifráveis, ela só é possível porque existem os números primos. Então, essa seria uma das, né, talvez uma das mais importantes utilidades do número primo. Algum motivo para o raio do ciclo trigonométrico ser 1? Sim, bem importante. Aliás, já, assim, várias semanas vocês têm apresentado a demanda de falarmos de função trigonométrica aqui, né? Eu cheguei a fazer 2 aulas com a minha turma, meus alunos de cálculo 1, né, que a gente teria aula de cálculo 1 esse semestre, não tivemos, né, por conta da pandemia, mas eu tenho feito encontros com eles, e eu fiz 2 aulas de função trigonométrica. Mas como, assim, tem sido bastante volumosa a demanda que se tem apresentado disso, apesar de já ter feito e até estar lá no YouTube, eu acho que eu vou, se vocês concordarem, eu vou trazer funções trigonométricas semana que vem, a gente traz de novo esse assunto, assim, é possível que quem assistiu essas aulas vá ouvir bastante coisa que eu já falei lá, mas acho que faz sentido, assim, pelo que vocês estão apresentando, pelo jeito o pessoal está concordando aí, né? Beleza, então vamos fazer isso. Vamos falar de função trigonométrica, também nessa mesma pegada, trazer um pouquinho da história do desenvolvimento da trigonometria, né? Quais foram os problemas que motivaram isso daí. Vitor está perguntando se eu vou incluir seno e cosseno hiperbólicos. Eu até poderia, mas eu tenho receio só em relação ao tempo, né? Eu acho que com arco seno e arco cosseno também mesma coisa, né?
eu tenho... O Vitor Branco nunca viu aula sobre isso nem na graduação. A gente poderia, talvez, até pensar num momento para falar dessas específicas, das funções hiperbólicas, das funções inversas de trigonométrica, né? Mas eu imagino, eu posso até deixar meio como carta na manga, né? Mas eu imagino que talvez vai ficar muito denso se eu trouxer nessa mesma da semana que vem esses assuntos. A gente podia talvez tentar diluí-los, né? Uma vez que, né, pretendemos ficar, né, a princípio não temos tempo determinado para continuar com essas lives, a gente podia pensar em um encontro só para falar dessas, né? Mas fechamos então falarmos de funções trigonométricas, seno e cosseno, né? Falar de seno e cosseno semana que vem, entender, né, por que o ciclo trigonométrico tem raio 1 e não 2 ou π, né? Beleza, fechou então. Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontra aqui. O link, inclusive, é o mesmo, viu? Assim, eu não estou mudando de uma semana para outra o link para acessar aqui a nossa sala. Eu sempre encaminho, né, o e-mail lá através do Google Agenda para vocês que estão no grupo de e-mail. E, de novo, se alguém aqui não tiver, é só me mandar um e-mail que eu incluo. E aí a gente trata, então, de seno e cosseno. Gustavo falando, explica também a parte de haver ângulos imaginários. Vamos ver. Eu sempre tive essa dúvida também. Eu preciso dar uma olhada para ver o que é isso que você está chamando de ângulos imaginários, mas eu vou dar uma lida a respeito. Luiz aqui está perguntando, voltando lá no comecinho, o professor meu do cursinho disse que não sabe o motivo de o círculo ser dividido em 360 partes, mas esse número é mágico porque é dividido por muitos outros números e dá muitos valores exatos. Então, isso é fato, Luiz. O número 360, ele é múltiplo de 2, ele é múltiplo de 10, né? Ele é múltiplo de 6, ele é múltiplo de 60, ele é múltiplo de 40, ele é múltiplo de 30, de fato, isso tem razão, mas a razão mesmo por usarmos o 360 é uma razão histórica e cultural. Usa-se 360 porque os babilônios usavam 360 e eles usavam 360 principalmente porque era um número múltiplo de 60, né, e o número 60 era importante. Né, e por que o número 60 é importante? Porque o número 6 é importante. Né? O 60 seria o número 6 na sua magnitude, né? O número 6 para a civilização babilônica é um número sagrado, é um número que representa as principais divindades dos babilônios. Então, sempre que eles querem se remeter a algo que para eles tem um quê de sagrado, eles se utilizam do número 6. E o número tem um certo, um quê de sagrado, né? Pois é, não, 6, mas esse número 666, para o qual até existe bastante, né, mística, né, em torno desse número, esse número ele surge exatamente no contexto da civilização babilônica. Né? Eles tinham uma tábuazinha assim, né, tábua cuneiforme, cheia de números. E essa tábua era disposta de tal forma que não importa se você somava linhas, quaisquer linhas, quaisquer colunas ou diagonais, o resultado da soma sempre dava 666, né? Porque, de fato, esse número é o que capta, né, assim, se 6 é um número sagrado, 666 é o ápice do sagrado, né, dentro daquela cultura ali. Então, o 360, ele nasce nesse contexto, tá, assim, nesse contexto de um sistema de base sexagesimal, base 60, e então acaba sendo natural por essa razão. Mas, claro, ele ser múltiplo de vários números, né, torna a escolha do 360 melhor, por exemplo, do que 359, né? Se fosse 359 seria horrível, né? Então, de fato, nesse sentido, sim. Ok? Beleza, gente. É isso, então. Espero que tenha
contribuído aí. Eu que agradeço vocês, Manoele, boa noite, e aguardo vocês, então, na próxima semana.